Olá, meninas! Estou recebendo hoje duas convidadas muito especiais para falar sobre um tema muito gostoso, que é a tricologia. Bom, um mercado que está em ascensão, né? Crescimento exponencial e muitos pacientes implorando por profissionais que realmente precisam de tratamento adequado, com uma investigação completa e não só ficar aplicando o produto no couro cabeludo. Vocês concordam comigo, meninas? Com É certeza. sobre isso, Natália. Então eu quero dar os prazer, as boas-vindas a vocês, doutora Aline, doutora Anne. É um grande prazer para mim, em nome do Instituto Venere, receber vocês aqui. E eu gostaria muito que vocês se apresentassem, falassem como que vocês vieram parar nesse mercado da tricologia e quais os frutos que vocês já estão colhendo hoje no mercado, naquela vivência do dia a dia. É a nossa coordenadora da pós-graduação, inclusive, é um momento muito especial para a gente, o lançamento oficial da pós-graduação. A gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre esse curso maravilhoso que foi desenhado totalmente pela doutora Aline. Doutora Aline, conta um pouquinho sobre a sua formação, sobre a sua trajetória, sobre os seus atendimentos hoje lá na sua cidade, né? Estamos aqui em Goiânia hoje, mas temos uma ilustre presença de fora, né? Lá de São Paulo, conta para nós, Aline. Superando o medo do avião, Não né? é? Conta essa história. Superando o medo, né? Não sabia que você tinha medo de avião. É, e eu aceitei esse desafio, né? Então vamos lá. Bom, eu sou a doutora Aline Rodrigues, eu sou biomédica esteta, eu tenho aí na minha jornada 3 pós-graduações. Entre elas eu tenho a biomedicina esteta, né? Biomedicina estética, e eu tenho também a pós em tricologia. Dentro da pós da tricologia, eu já fiz inúmeros cursos. Todos que lançam, eu quero entender o que tem de novo no mercado, o que a gente pode oferecer melhor para o nosso paciente, tá? Quando eu iniciei a minha jornada, foi quando a minha filha nasceu. Hoje ela tem 9 anos. Olha só. Então, assim, eu tive uma queda de cabelo bastante acentuada. Nessa queda de cabelo, eu pedi ajuda para inúmeros profissionais. E todo mundo me dizia que era normal aquela queda. E eu comecei a notar meu cabelo reduzindo, reduzindo. Eu sei entender muito, né? Porque a gente, quando sai de uma faculdade, a gente não tem essa dimensão do que realmente fazer, ou para que aquilo serve. A gente não tem esse treinamento. Infelizmente, é tudo bastante pobre de conhecimento, né? Então, eu, por conta própria, decidi comprar um ferro na farmácia e tomar. Começou a amenizar a minha queda, eu falei: "Olha, alguma coisa ali tá fazendo efeito, né, tá melhorando". Até porque então, tudo era suplementação de ferro, né. Toma aquela pílula da farmácia lá que já vem pronta e não é? Isso aí era tudo. Aí nasceu minha paixão. Mas será que era só isso que estava faltando em mim? Não era. Exatamente. Então comecei a estudar, comecei a me aprofundar, comecei a buscar por profissionais, entrei na pós da biomedicina estética também, fui me aperfeiçoando. Quando eu me deparei em alguns cursos que ensinavam apenas a furar couro cabeludo para se ter resultado. Não me ensinavam a avaliar um exame laboratorial para que eu atendesse meu paciente como um todo. O que será que está acontecendo naquela pontinha do iceberg? É isso mesmo? Será que todo mundo tem indicação para furar? Por que será que eu furava? Desculpem meus pacientes antigos. Por que será que às vezes eu furava, né, o couro cabeludo dele e eu não via melhora, às vezes até uma piora? Aí eu entrei pela paixão pela tricoscopia. Através da tricoscopia, eu pude avaliar o couro cabeludo como um todo. O que será que tem ali? O que será que ele está querendo me contar? Será que tem um processo inflamatório? Então eu juntei a parte integrativa. Fui convidada por um professor, eu comecei a postar resultados através da técnica dele, ele me convidou para fazer parte da equipe dele. E aí eu me apaixonei mais ainda pela área. E nisso foi crescendo até chegar aqui, né, Natália? Onde eu recebi o convite para dar aula aqui no instituto, e hoje a gente está com esse projeto super legal dessa pós-graduação que vai ser um diferencial do mercado. Foi estudado detalhadamente. E é o que eu sempre falo, quando um curso ele é criado por um profissional que já sentiu aquela dor, que já sentiu essa necessidade, né, de algo diferente no mercado, gente, não tem como dar errado, porque é pensado cada detalhe sobre que etapa da jornada profissional que o aluno tá, né, qual que é aquele ensinamento, eh
essencial que você não teve e que muitas vezes você quer ensinar, inclusive convidando a professora Anne para fazer parte do corpo docente. Então, é algo que muitas vezes a gente não tinha, porque na época não estava tão desenvolvido, que é o que a doutora Anne trabalha hoje muito bem, né. Então Exatamente. se apresenta para nós, nossa professora, faz parte do corpo docente da pós-graduação, conta para nós sobre um pouquinho da sua trajetória. Então, eu sou farmacêutica e eu fiquei por aproximadamente quase 9 anos na indústria farmacêutica. E aí eu falo que chegou num ponto que eu buscava um senso de propósito, algo dentro de mim não me preenchia. E na época eu comecei a orar e falei: "Deus, eu preciso de um direcionamento". Tinha muitas coisas que eu não poderia abrir mão, e aí foi quando as coisas começou a se movimentar e ele me direcionou. E quando eu saí, eu fiquei 9 anos, meu Deus, e agora? Qual vai ser o meu mundo, né? Eu não compactuava com muita das coisas. Eu sempre falo que eu fui uma farmacêutica muito diferente. Eu nunca fui a farmacêutica que gosta de remédio. E aí eu já sentia que algo tinha de diferente dentro de mim. Hoje eu entendo o que que é, que era tudo já me trazendo para esse lado. Mas quando eu saí, eu falei assim: "E agora, o que que vai ser?". Aí todo mundo falou assim: "Nossa, você combina muito com estética, não sei o quê e tal". E aí foi quando eu comecei a fazer pós de estética, que inclusive eu de Brasília, da região de Brasília, comecei a vir aqui para Goiânia para fazer a pós. E aqui eu fiz, desenvolvi, e aí nesse meio do caminho, eu acabei conhecendo no workshop que teve sobre a ozonioterapia, que aí foi o meu primeira experiência com a saúde integrativa. E quando eu vi todas aquelas possibilidades, meu coração, eu falo assim, que Deus vai trilhando, abrindo portas, apresentando pessoas e tudo mais. Foi quando tudo começou a ter luz no caminho. Uhum. E aí abriu oportunidade, na época o conselho de farmácia não aceitava qualquer instituição, era só no Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro fazer uma especialização, fiquei 20 dias morando lá diretão para conseguir cumprir carga e voltei. E aí, a partir da ozonioterapia, nesse universo já abrange muito a questão da tricologia, com a ozonioterapia a gente trata tanto de forma sistêmica quanto de forma local, também tem os autólogos plaquetários, que é PRP, PRF e tudo mais, e com casos incríveis. Só que aí, como a doutora Aline falou, a gente sempre vai buscando mais, e aí não para, aí vem cursos, aí começou a vir todas as outras gamas e possibilidades da área da saúde integrativa. Aí veio a questão de trabalhar com biorressonância, trabalhar com, terapias injetáveis, e aí vem todas as possibilidades. E hoje uma vertente que eu tenho de receber paciente, que é aspecto mesmo de marcador de saúde, é cabelo, pele e unha. Então, quando o meu paciente chega, antes dele chegar mesmo, a primeira coisa que ele me manda é uma amostra de cabelo. A partir do cabelo, eu faço toda a análise dele de intoxicação por metais pesados, por parasitas, disfunção nutricional, enfim, tudo está no cabelo. E hoje, por exemplo, no seu atendimento em consultório, esse nível de abordagem sistêmica representa quantos por cento dos seus pacientes? Todos, não tem como. A gente não eu falo que Olha só. a saúde integrativa, ela é integral. Não tem como a gente desmembrar. O cabelo, ele reflete a saúde interna do paciente. Ele é um marcador de Ele é um saúde. marcador de saúde. Tanto que as pessoas começam todo mundo fala assim: "Ah, isso é novo, ai, né". Gente, isso é novo a que ponto de vista? É novo para a pessoa que não tem o conhecimento. Aquilo que você não conhece, você não é do seu conhecimento, você desconhece, né, então é novo para você. Mas, na Europa, cabelo é marcador de saúde. No Japão, tanto que você vai ver, os japoneses, eles você não vai ver japonês careca, porque lá é marcador de saúde mesmo. Lá, o cabelo é um adorno. Olha É só. é um adorno, mas principalmente reflete o que ele vive por dentro. E eu acho tão importante a gente tratar desse tema como realmente algo amplo. Por exemplo, nós temos a pós-graduação em estética avançada, né? O nosso curso ele é com ênfase em harmonização facial e um dos diferenciais é colocar um módulo específico somente de terapia capilar, que é a professora Aline que ministra de Que uma forma incrível. brilhante, né? Só que não estava suficiente, não era só isso. Então, hoje o nosso curso ele já tem o diferencial por ter um módulo específico, né, só de terapia capilar, porém, realmente, a pós-graduação, ela eleva o seu nível de profissional. Com toda Então, certeza. eu falo, enquanto os profissionais estão brigando para fazer harmonização facial, harmonização glútea, harmonização toxina preenchimento, ninguém está brigando para tratar de cabelo.
E no mundo agora que nós vivemos pós-pandemia, me conta as 2, como que tá sendo o atendimento disso no consultório? Porque mais do que eu, com certeza, vocês podem dizer essa demanda, vocês estão conseguindo atender? Olha, você sabe, Natália, que falta profissionais no mercado? Se não faltassem profissionais, eu não estaria atendendo em tantas cidades. Eu digo que a minha agenda, ela é uma agenda bastante insana. Tem algumas cidades que eu atendo que eu tenho lista de espera. Eu não consigo colocar paciente novo mais, né? Não consigo. É isso. Então, você não pode não ter esse problema capilar, mas com toda certeza, próximo a você, seja ao seu lado ou mais próximo ainda, alguém sofre. Você sabe que na minha primeira turma aqui no instituto, a área da tricologia quase ninguém conhece. Então não foi aquela aula que todo mundo queria assistir, não. Então eu decidi mudar meu cronograma de aula. O que que eu fiz? Vou colocar agora o módulo de tricoscopia antes de Legal. ensinar Chama quais são os atenção. problemas. Aham. Tivemos uma aluna com 3 tipos de disfunções Bom. Mesmo dentro de sala de aula? na sala. Essa aluna, 3 disfunções. Entre elas, uma alopécia cicatricial confirmada em biópsia. Só que antes dela me contar, eu já afirmei pela tricoscopia. Olha só, gente. A Incrível. partir daquele momento, todo mundo parou e prestou atenção. E é o que a gente fala assim, ó, é a experiência de vida vivida. Isso traz a experiência para a pessoa apaixona a partir daí. Eu falo que quando eu entrei na área da integrativa e tudo mais, foram essas experiências de vida, você vivendo, você sentindo a dor que te atrai. E a gente sempre fala, nessa parte da integrativa vai começar assim, ou é você ou alguém muito próximo. A Aline Exatamente. foi resolvendo a dor dela, a minha também foi resolvendo a minha dor. No primeiro momento foi buscando uma questão profissional, mas depois eu fui olhar para mim, me tratar, me cuidar. Então, isso é muito importante. E foi uma boa Gente, é estratégia. muito louco, né, quando a gente começa a pensar dessa forma, porque eu, como biomédica, formada em estética, professora, atuante ainda em consultório e convivendo com tantos alunos, eu fico surpresa de ver o quanto que os profissionais simplesmente fazem aplicações sem avaliar a causa da queda, qual o tipo de alopécia, se realmente é uma alopécia, se é um eflúvio telógeno, que eu aprendi sobre isso. Eu quero falar um pouquinho mais sobre um pouquinho dessas principais tipos de alopécia, né? Que é muito importante. E cada vez que eu vejo um profissional fazendo uma intradermoterapia, um microagulhamento sem fazer um exame de tricoscopia, eu fico atônita, eu fico assustada. Mas eu só aprendi isso depois que eu aprendi com a Aline. Então, não tem muito tempo. Né? Na verdade, há algum tempo, isso vem nascendo esse desejo de oferecer para o aluno o que a gente não teve, Exato. de formar profissionais acima do mercado. Então, o nosso propósito tem sido cumprido até aqui e muitos alunos, não sei se você tem essa ciência, mas muitos alunos decidem seguir a área de tricoscopia depois da sua aula, que fala, meu Deus, isso aqui é um mundo dentro de um outro É. mundo. Outra coisa, você sabe que eu também já desafiei alunos na sala? Falei assim: coloca no seu Instagram que você está fazendo o curso de tricologia, as pessoas nem sabem o que é. E aí eles começam a receber mensagens. Você pode me tratar? Você me ajuda? Legal. Existe uma carência bastante grande em relação a isso. E muito legal, né, a gente ter essa visão de fazer a tricoscopia antes. Não adianta você saber qual alopécia que o seu paciente tem, ou até suspeitar, tá? Você precisa fazer uma tricoscopia, porque hoje existem alguns padrões que podem ser confundidos sem esse exame. Você fazer uma aplicação, uma intradermoterapia, um microagulhamento, seja lá o que você quer fazer, sem antes avaliar, é muito perigoso. É perigoso porque a gente está falando de intercorrências. E assim, às vezes você pode agravar o quadro, Sim. né? Você pode piorar o quadro daquilo que não era muito esperado. Então, muitas vezes você quer ajudar o paciente. E eu falo, convivendo com os alunos no dia a dia, eu escuto o quê? Professora, eu faço as aplicações, eu tenho bons resultados, o cabelo começa a nascer novamente, ele para de cair, mas logo depois do pacote de tratamento, ele volta a cair. E às vezes volta pior. Eu queria que vocês explicassem tecnicamente, esse fenômeno, ele é verdadeiro? E por que que isso acontece? Totalmente verdadeiro. Eu estou tratando ali algo visível, eu não estou tratando a fundo. Como é que Raiz. tá? Nani, né? A gente vai falar aqui Aham. porque a gente nada contra a maré. Sim.
Você imagina você fazer um mon eu falo que o paciente vai gastar dinheiro, tá bom, ele vai rasgar o dinheiro dele, você colocar aquele monte de terapia, microagulhamento, intradermoterapia, se você não sabe analisar um exame de sangue também. Você pega hoje uma população desnutrida, falta vitamina, a gente tem um paladar hoje infantilizado e isso eu coloco para os meus alunos. Durante a aula eles começam a ficar horrorizados quando vem uma B12, por exemplo, de 190 achando que está normal. Você pode falar melhor do que eu de uma B12, por exemplo. Então, tem a questão da suplementação, e B12 é queda de cabelo, é fadiga, é paciente com esquecimento, voltando para B12. Mas antes de chegar na vitamina, a gente tem que ver a questão do todo. E hoje o que que acontece quando tem uma falta de vitamina? Por trás dela tem uma contaminação por metais pesados, tem uma, intoxicação por parasitas. Por exemplo, se um paciente estiver intoxicado por uma tênia, ele vai ter uma falta hormonal, ele vai ter uma falta de vitamina, ele vai ter uma falta de aminoácidos. Eu costumo falar para o paciente sempre, é casado. Se você tem contaminação por metal pesado, você tem parasita. Um chama o outro, um é dependente do outro. E aí você vai ter falta de vitamina, falta de hormônio, falta de aminoácidos, enfim. E o seu organismo não vai trabalhar. E aí é onde começa o quê? Queda de cabelo, o cabelo é o órgão mais sensível. Qualquer coisa que entre no seu corpo, o seu cabelo vai denunciar primeiro. Ou ele vai cair, ou ele vai mudar a densidade, ou ele vai mudar o pH, vai mudar, você vai ver, o cabelo, Ele perde a sua estrutura, né. perde a estrutura. Um cabelo, por exemplo, eriçado, um cabelo para cima, né, é um paciente que sistemicamente, ele tá com acidez metabólica. Ou seja, o paciente chegou, você já olha para ele, você não precisa fazer exame nenhum, você já sabe que o corpo dele, sistemicamente, ele está com acidez metabólica. Então você consegue enxergar além daquilo. Você consegue ajudar o seu paciente, você vai tratar o cabelo dele, você vai devolver o cabelo dele, mas você vai devolver a saúde para ele. Então isso é muito, muito intenso, muito bonito, isso é muito prazeroso. É. Natália, já aconteceu de atender pacientes, inclusive os alunos, que eles vão me relatar o seguinte: "Aline, eu não tive uma melhora significativa no meu cabelo, mas parece que eu acordei para a Meu vida. Deus, eu arrepio. Eu me sinto melhor, a minha memória voltou a funcionar". Falam assim: "Eu ficava doente o tempo inteiro, infecção de garganta, gripe, rinite, eu não tenho mais. Eu não sei se o meu cabelo realmente já melhorou, mas a minha saúde é outra". É lindo, né? E é engraçado quando se fala de saúde integrativa, sobre olhar o paciente de uma forma completa, né, geral. Uma pergunta que usualmente não temos na ficha de anamnese: quando foi a última desparasitação? Sim. Eu não tenho esse hábito de perguntar o quão importante é você, porque assim, criança, a gente já está acostumado, uma vez ao ano, o pediatra passa, mas adulto geralmente não faz isso rotineiramente, porque acha que vive numa cidade que tem um saneamento melhor, não tem esse tipo de contaminação. Conta pra mim, isso é uma rotina sua? É uma rotina. Na verdade, todo paciente, a gente vai avaliar ele, a gente vai avaliar tudo aquilo que ele está intoxicado. Hoje, quando o paciente chega para mim, eu analiso desde a água que ele bebe, a água que ele toma banho, os produtos que ele utiliza, alimento, vejo o alimento compatível, vejo tudo aquilo que pode estar desprogramando o corpo do paciente. Nossa, que interessante. Então, a questão de parasita, certamente ele vai ter que fazer uma desparasitação. Só que hoje, na parte da integrativa, a gente não usa medicamento, a gente usa toda a parte de fitoterapia, Perfeito. onde é completamente efetivo. Então, a gente vai ver como eu falo que o corpo, ele te fala tudo, o corpo do paciente. Às vezes o paciente nem precisa te falar muita coisa, mas na anamnese o corpo vai te falar tudo, inclusive como quer ser tratado. Se quer uma desparasitação oral, se quer uma desparasitação, eh eh, dérmica, se vai ser aqueles tratamentos, food detox, que é aqueles tratamentos que você coloca os pés, Uhum. como se fosse escalda-pés, enfim, o corpo vai falar tudo, o paciente vai dar o caminho. Fiquei curiosa. Me conta um pouquinho qual ferramenta que você usa no seu dia a dia para identificar isso. Eu uso em 100% dos meus pacientes, eu uso a biorressonância. E é um tema super em alta, super novo, né. Ainda algumas pessoas questionam, mas quem estuda, não questiona, né. Então, assim, a gente precisa entender que a evolução, ela acontece.
E se a gente não evolui junto, nós estamos ficando obsoletos. Me É. conta sobre a biorressonância. Então, a biorressonância é um teste biofísico. Então, a gente usa a biofísica. Hoje eu uso também a parte da saúde quântica nos meus atendimentos. E são testes que a gente avalia antes de uma doença acontecer, antes de um cabelo começar a cair, o paciente ele sempre vai adoecer primeiro, de forma atômica. Então, isso é de conhecimento de todo mundo, é átomo, nêutron e prótons. Então, uma doença começa a acontecer quando você tem esse desequilíbrio atômico, desequilíbrio entre nêutrons, prótons e elétrons. Então, quando você começa a ficar despolarizado, com mais carga negativa, aí você está susceptível à doença. Então, quando a gente faz um teste biofísico, é nisso que a gente está pegando. Então, por isso que a gente fala que é uma medicina preventiva. Hoje, a medicina tradicional, a saúde tradicional e tudo mais, você concorda comigo que quando você vai fazer check-up todo ano, você está indo lá e você está indo com medo de pegar os resultados do seu exame, porque ali você pode ver um nódulo, ali você pode descobrir que você está com câncer. Uhum. Isso não é preventivo, isso é diagnóstico, Aham, concorda? com certeza. Com a questão de terapias biofísicas, a gente consegue ser preventivo, a gente consegue pegar uma doença antes que ela evolua, porque ela está desenvolvendo em nível atômico. Nem os seus exames de sangue vai apresentar ainda, então a gente consegue prevenir que aquilo desenvolva. Então, por isso que hoje, no caminhar, em toda a trajetória, em todos os cursos que eu fui fazendo, foi me levando para esse caminho, e o quanto isso é assertivo. Esses dias eu peguei uma paciente mesmo que ela queda de cabelo, a pele, muita mancha na pele, unha e tudo mais. E ela me relatou várias queixas e uma delas era: "Nossa, sempre que eu como, fico estufada e tudo mais, já tirei leite, já tirei glúten, Uhum. açúcar e tudo mais e não melhora". Então, quando eu fui fazer todos os testes, inclusive os alimentares, o problema dela é com grãos. Ela não podia comer arroz, Mesmo? ela não podia comer feijão, amendoim e tudo mais. Por quê? Porque ela tem resistência à lectina. Ou seja, isso está gerando um problema para ela e gera um processo inflamatório o tempo inteiro. E esse processo inflamatório fica inflamando e vai agregando vários outros problemas, inclusive chegando na queda capilar. Então, assim, é muito mais profundo, entendeu? A gente consegue como que e ela veio de vários outros profissionais, não conseguia, já tinha tomado várias coisas, e a gente conseguiu fazendo o quê? Tirando alguns alimentos da Da rotina dieta. dela. É muito interessante. Em relação, por exemplo, às principais, o que vocês mais encontram? Porque, assim, o que a gente mais sabe hoje é a alopecia areata, androgenética, eflúvio telógeno. Ó, eu tô sabendo um pouquinho já, hein. O que que vocês percebem? O que é mais comum? Quais as principais características e os tratamentos mais indicados? Logicamente que a gente não vai ensinar aqui como se trata, porque a gente já sabe que é um buraco muito mais embaixo, né, o conhecimento muito mais aprofundado. Mas até para que esse bate-papo possa fazer com que os profissionais hoje, que só injetam produto no couro cabeludo, possa parar e pensar. A gente sabe que eu sempre falo o seguinte, que técnica a gente estuda em livro, em artigo. Então tudo isso que a gente faz no consultório, a gente já está embasado cientificamente, né? Nada foi tirado da nossa cabeça, as técnicas não foram inventadas por nós. O nosso trabalho ele é muito mais fácil do que o cientista. O cientista ele estuda, ele faz o levantamento, o N, faz todo o comitê de ética para entregar para nós um material rico para que a gente possa se embasar e aplicar no dia a dia. Então, por exemplo, eflúvio telógeno, né, é uma dor própria. O que que é o eflúvio telógeno? O que que você percebe, assim, no dia a dia de vocês, principalmente você, Aline? É um percentual de pessoas que têm esse eflúvio telógeno, em que fase é o ideal para identificar? Fala um pouquinho para nós. Natália, o eflúvio telógeno é o desprendimento precoce dos fios. Nós temos um ciclo. Tem a fase anágena, onde está tendo todo o desenvolvimento, a mitose, multiplicação celular. A gente vai entrar para a fase catágena, onde ele entra em repouso. A telógena é a de queda. Acrescentaram-se, ao longo do tempo, algumas outras fases, mas a gente vai resumir nessas, tá Uhum, bom? Então, a fase anágena, ela não consegue se manter, porque a fase anágena, ela precisa de nutrientes. uhum, Nesse mundo que a gente vive hoje, de comida pronta na mão, que você pede pelo celular, as pessoas começaram a ter um paladar infantilizado. Esse paladar causou déficit nutricional.
Hoje a maior parte dos problemas que a gente tem é por déficit nutricional. Independente da alopecia que eu vou tratar, essa fase anágena, ela necessita de ser nutrida. A gente tem aqui, ó, vasos sanguíneos e artérias. Ele vai transportar aquilo que sobra do seu corpo. Seu corpo, ele sobrevive sem o cabelo. Eu sei que dói, né? Só que não vai deixar faltar por algum órgão, porque isso aqui é considerado estético. É o que a gente fala assim, na prática, no consultório, nosso corpo é extremamente inteligente. Deus criou um corpo muito perfeito. E quando ele tem esse déficit de vitamina, o corpo vai fazer o quê? Priorização metabólica. É melhor seu cabelo cair do que o seu coração parar. Os pacientes, eles entram em desespero porque quem tá perdendo o cabelo, o que que vem na cabeça? Eu vou ficar careca. Eu vou ficar careca, né? Apesar do eflúvio telógeno ele causar esse pânico, é algo que ele se resolve, né? Ao longo prazo, mas você vai esperar quanto tempo? Quanto tempo você vai deixar o cabelo cair sabendo que ele também tem a vida útil dele? A gente E não essa queda pode. geralmente é intensa ou ela é sempre, espaçada, um pouquinho cada dia? Ela fica intensa todos os dias e ela vai subir numa curva de só subir, subir, subir e cada dia mais o cabelo cair. Tá? Então, o que que a gente precisa fazer? Começar a dar aporte nutricional para que ele entre em equilíbrio. Interessante. E o que que isso representa, por exemplo, daqui a pouquinho a gente fala da alopécia, mas o eflúvio telógeno, né, quantos por cento desses pacientes que você atende, você tem esse índice médio, superficial? É a maioria, é a minoria, só alguns? Natália, acredito que ali em torno de uns 70% dos pacientes têm eflúvio telógeno, Mesmo? mesmo. Hoje eu já passei da marca de 5.000 pacientes em atendimento. 70% apresenta eflúvio telógeno, porque quem tem eflúvio telógeno não tem só eflúvio telógeno, ele pode ter alguma outra condição Associado. junto, associado. Eu não sabia. Para mim era um índice menor. E a alopecia androgenética? Terrível, famosa, né, todo mundo tem muito medo dela. Conta para nós. A alopecia androgenética acontece por questões hormonais, tá? A gente tem a testosterona que, através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, pega a testosterona e transforma no DHT. Isso mesmo. Esse DHT vai ficar aqui, ó, causando uma inflamação no folículo. A transformação acontece nele, mas ele não consegue sair para seguir outras funções. Ele fica preso lá, causando um processo de miniaturização. Então, aquele fiozinho que o paciente perde, ele não consegue voltar se a gente não criar alguns manuseios, tanto de forma tópica e oral. E geralmente a androgenética, ela tá relacionada ou não com o eflúvio telógeno? Não necessariamente. Eu tenho pacientes que só têm a androgenética. Eu tenho pacientes que só têm eflúvio. Pode acontecer de ter 2, 3 disfunções, né? Mas não é uma regra. E como que você diferencia uma da outra? Através da tricoscopia. A tricoscopia conta tudo pra gente, inclusive a diferenciação de um paciente que tem alopecia areata para um paciente que tem a tricotilomania, que puxa o cabelo. Ele pode não te contar e falar que aquilo verdade. aconteceu sozinho, mas a tricoscopia me conta. E de jeito carinhoso, assim como eu ensino para os alunos, a gente aborda até chegar naquela raiz. Então, é engraçado, né, porque a tricoscopia hoje é a fofoqueira, é que conta a verdade do que o paciente às vezes relata, né. Por exemplo, no laboratório a gente lembra da hemoglobina glicada, muitas vezes o paciente, ele se entope de doce, come muito carboidrato, faz uma dieta direitinho ali na semana do exame, consegue regular a glicose, chega no médico e fala: "Ó doutor, estou ótimo", mas vem a fofoqueira, hemoglobina glicada e fala: "Não é bem assim". Então, realmente, a gente considera o exame de tricoscopia o fofoqueiro da tricologia? Exatamente. Ele é o dedo duro, Anne. É. Ele conta tudo. E é engraçado que, por exemplo, nesse caso da paciente que a Aline comentou mesmo, é uma questão que é uma dor, né? Geralmente os pacientes têm vergonha de contar, nossa, eu tenho o hábito, né? Eu arranco o cabelo e tudo mais. Tem paciente, eu tive pessoas próximas que eu demorei muito para saber disso, porque ela tinha vergonha de contar, de se abrir e tudo mais. Então é muito importante a gente ter, inclusive para o profissional da saúde. Porque assim, por mais que ele faça toda a anamnese, tenta puxar e tudo mais, se o paciente for resistente e não contar, ter um exame, ter uma metodologia que a gente consegue ver isso a fundo, isso faz um diferencial total nos atendimentos. Porque senão você vai ficar tratando algo que não é aquilo, né.
E o Exatamente. resultado dele vai ser muito melhor. Aline, quais foram os principais critérios, né, que você buscou e se você teve dificuldade, né, de encontrar professores realmente competentes para formar esses profissionais que o mercado tanto está buscando? Natália, foi bastante desafiador. Primeiro porque, assim, a gente sabe que profissionais bons têm agenda extremamente lotada. Como encaixar? Quando eu falo de um tratamento capilar, que eu sei que a base dele vai ser a nutrição, fui atrás de pessoas que realmente vivem aquilo, tá? E que têm aquela convivência na parte capilar. Foi aí que eu cheguei na doutora Mônica Dalmácio, né? Quem não conhece a doutora Mônica, né? É uma querida, é nossa professora na pós-graduação de estética, é uma das professoras mais queridas, é aquele módulo que realmente buga a cabeça, que faz você pensar que você não sabia nada até agora. A E é gente fala maravilhoso assim: isso. "Quanto mais eu estudo, mais burra eu me sinto". Exato, né? Então, assim, hoje ela é uma professora nossa internacional, com fuso horário, ela aceitou esse desafio, então, assim, é uma honra, né, bastante grande. Então, a gente tem aí a doutora Mônica, nutricionista, né, para abordar a parte alimentar, nutrição. Incrível. Aí a gente tem a doutora Lígia Possavats. Doutora Lígia, gente, ela além de ser engenheira, ela é farmacêutica. Então ela vive nesse mundo de nutracêuticos, ela atendia diversos especialistas em cabelo em São Paulo, ajudando até a montar fórmulas. Incrível. Ela é Muito importante. especialista, tá? Hoje ela faz parte da equipe do Dr. João Gabriel, uma referência em tricologia, né? Então ela trabalha lá com ele, faz os atendimentos e também conseguiu encaixar na agenda. Temos aqui a doutora Adriana Maia. A Adriana, ela é engenheira química, né? E tricologista. Eu preciso de alguém que domine muito a haste do cabelo. Eu preciso de alguém que saiba o que pode modificar a estrutura, o que é verdade, o que é mito, né? Ela vai ensinar a gente ali a desrotular mesmo. Tudo que a gente lê nas embalagens que parece ser tão difícil, tá? Em japonês, em chinês, a gente não consegue. Ela vai facilitar É isso incrível isso, né? e E essa mostrar. questão do rótulo, eu acho que é tão importante que eu sempre tive muito hábito de ler rótulo. Então, tudo que eu vou comprar no mercado, eu leio o rótulo. É um hábito muito forte meu, desde muito tempo. E uma vez, por curiosidade, eu fui ler rótulo de um shampoo. E tinha lá 2 tipos de shampoos que não eram específicos, mas eu virei o rótulo dos 2 para ver qual que era a diferença. Um era para um cabelo seco, o outro era para um cabelo oleoso. E eu fui comparar os ingredientes, era o mesmo, não tinha diferença, nenhuma palavra. Qual conclusão que eu cheguei? Que a única diferença era o cheiro, o componente químico, às vezes, e o cheiro, porque não faz sentido, gente, você não saber olhar o rótulo e só falar: "Ó, compra esse aqui da farmácia que é bom, tá escrito na embalagem que é para cabelo seco, pode comprar ele. Tá escrito na embalagem que é para um cabelo desnutrido, não, compra ele lá". E assistindo uma parte da aula da doutora Aline, você também ensina um pouquinho sobre isso, né. Sim, Você vê a importância de entender farmacologicamente a composição de um produto indicado para o cabelo especificamente. exatamente. A gente tem o doutor Hernani, você quer falar um pouco dele? Ah, eu sou suspeita, né, falar do professor Hernani, porque a gente entende que o profissional completo, ele não se dá somente por um profissional que domina técnicas, que domina rótulo, que domina um exame de tricoscopia, e eu tenho um carinho muito grande por esse módulo, pelo professor Hernani que está conosco desde o início, né, do Instituto Venere, desde a primeira turma de pós-graduação, que empreendedorismo, só de uma forma totalmente diferente. Como que você se posiciona, quem você é, o que você quer, qual a mensagem que você quer passar, qual a experiência que o paciente tem ao ser atendido por você. E quando se fala em cabelo, se fala muito em emoção. Não posso falar muito de spoiler, porque a aula ela é um grande spoiler, muitas vezes a aula inaugural, justamente para colocar você na cadeira, falar: "Por que você Incrível. está aqui?". O que te fez tomar essa decisão? E é através disso que vai definir até onde você vai chegar. Porque eu acredito muito, Aline, Anne, que o sucesso profissional, ele não é o quão aquele profissional sabe. Sim, Isso é fundamental. Dominar a técnica é o básico. Entregar resultado para o paciente é o básico. A gente precisa saber como identificar as dores. O que é uma dor emocional, o que é uma dor física, o que é a dor física que impacta no emocional do paciente exatamente. e quem é você, né? A gente sempre fala quem é você para que você se conheça,
para conseguir entregar para o seu paciente. Então, esse módulo de marketing, empreendedorismo, é um marketing fora de lógica. É para a gente realmente trazer o profissional para dentro e, a partir daí, entregar a mensagem que ele quer passar. E quando falo de tricologia, nós estamos falando de imagem, de autoestima, além da estética básica. Sim. Exato. Temos também a doutora Priscila Hidalgo. A Priscila, ela é médica, ela é endocrinologista e ela pratica medicina integrativa. Eu Então, quero ela conhecer ela. não vai seguir padrão de referência, ela trata, né, lá de dentro. Priscila também, graças a Deus, aceitou fazer parte da nossa equipe. Ela é uma médica maravilhosa, super acessível e humana. Temos o Dr. Gustavo Bergoli, né, se formando também aí em medicina. Ele é maravilhoso. Ele é Eu tive mestre em aula com ele. ciências ele é mestre em ciências biológicas e ele tem ênfase em fisiologia endócrina. Olha que legal, tem tudo a ver com cabelo, né, tem A tudo a aula ver dele é com maravilhosa, saúde. né? Super Eu dinâmica. Ele é também sou muito bom. suspeita de falar. Na verdade, assim, o nosso corpo docente, ele é escolhido a dedo, e quando a gente reflete alguns professores, porque realmente a gente acredita que é necessário um corpo docente de peso para formar profissionais diferenciados. Não tem como, né, Aline? Não, não. A gente precisa ter aquela direção. Sim. Eu procurei professores que eles dominam aquela área. Então, o Gustavo, ele vai entrar ensinando toda a parte da fisiologia do folículo de uma forma mais abrangente. Doutora Cristiana Carla, também estudante de medicina, ela tem bastante prática na parte da tricologia, vai falar pra gente do pré e pós-transplante. Estamos aqui com a doutora Anne, né, a nossa professora aí, que vai ensinar a parte integrativa, como é que a gente pode usar a biorressonância ao nosso favor. Temos a doutora Michele Fernanda. A Michele, ela faz parte da Associação Brasileira de Tricologia, ela já trabalha há muitos anos com isso, inclusive ela é visagista. Ai, que A gente incrível. vai aprender como é que a gente faz um corte terapêutico. Será que todos funcionam? E essa moda que tem aí, será que realmente é isso? E a gente também tem o professor André Ramos. O professor André Ramos, ele está fazendo doutorado no Einstein. Sabe do quê? De laser. Uau. Olha só que interessante. Então ele vai ensinar a gente a realmente dominar. E ele ensina não só o aparelho, ele vai ensinar pra gente que as nossas células conversam Uau. e que a gente Ele é incrível. precisa acreditar naquilo que a gente está fazendo e entregando para o paciente. E a gente conscientizar o nosso paciente que, como as nossas células escutam, eles também precisam mandar mensagens positivas para que aquilo funcione. Ai, eu amo isso. É muito a minha prática clínica. Tanto que a gente tem um exame que a gente faz, que é a microscopia de campo escuro. Não sei se vocês já ouviram falar. No microscópio, você tira uma gota de sangue, coloca no microscópio e avalia o terreno biológico do paciente no todo. E ali você consegue ver várias disfunções e tal. E uma das coisas que a gente consegue até mostrar para o paciente na prática é a efetividade, por exemplo, de fazer uma sessão de ozônio, uma sessão de laser. O paciente está com agregação plaquetária, e pode levar ele a ter uma trombose e tudo mais. Você faz o laser, você consegue ver essa agregação já desmembrando, a célula já dando vazão. É muito incrível. É muito interessante. Olha só, gente, o quão grande é esse mercado. Então, Exatamente. definitivamente, tricologia não é fazer microagulhamento em Não, dermoterapia. Com certeza é um não. universo. E a importância também dos nutracêuticos, né? Eu percebo que cada vez menos estamos injetando quando se fala de resultado em tricologia e cada vez mais estamos suplementando fitoterápicos, né? Não é alopatia, são Sim. cápsulas de nutrientes. Então, eu queria que vocês falassem para mim o quanto que isso representa. Quantos pacientes saem da sua sala com prescrição de fitoterápicos, de medicamentos que vão auxiliar de forma nutricional a queixa dele? Todos os pacientes saem, tá? Porque o nosso propósito, o mundo é muito corrido, Natália. Se você fazer seu paciente lá toda semana no seu consultório, você vai ter problema. Então, a gente procura fazer um tratamento home care. E nesse tratamento home care, ele faz em casa. Então, ele vai sair com o seu uso tópico e as suas cápsulas de nutracêuticos. É E, isso e mesmo. ter uma farmácia de parceria também é muito interessante, né? Porque tem Exato. muitos ativos que são novos no mercado, que ainda não tem disponível em todas as farmácias. É uma dificuldade muitas vezes. A gente vai saber que existe tratamento além de finasterida, minoxidil e dudasterida, tá? A gente não vai utilizar essas coisas. Ou seja, é curioso, Polêmico. não é? É curioso. No E mínimo, polêmico. Mas é.
E inclusive, é tão polêmico e é algo que não é muito abordado, não muito se fala, mas para pacientes que usam finasterida, existe uma síndrome pós-finasterida, né, Aline? Mesmo? Sim, de desordem no corpo do paciente, porque a questão da finasterida é o que a Aline explicou ali sobre a questão da testosterona e tudo mais. Então, a finasterida, ela vai agir nesse bloqueio. Bloqueio de reações enzimáticas. Quando a gente muda o metabolismo do paciente, a gente tem problemas de saúde. A gente não consegue mudar o curso de um rio. É a mesma coisa quando a gente entra com medicamento para mudar o metabolismo do paciente, a gente vai ter um problema, e é um problema muito grave. É, uma dúvida que a gente tem recebido muito, né, na nossa equipe comercial é: quem pode fazer a pós-graduação, né? Qual que é o profissional que tem autorização para atuar, né, na área da tricologia? É muito importante a gente explicar que quem regulamenta uma profissão é o seu conselho de classe. Então, é importante cada profissional procurar o seu conselho para tomar essa decisão, né, de uma forma muito dinâmica, porque as legislações, elas são muito rápidas, né, muitas vezes o profissional hoje pode, amanhã já não pode, é importante sim a gente entender. Por exemplo, na biomedicina, como é a minha formação, eu tenho mais autoridade para falar. É importante o profissional já ser habilitado em estética. Então, a primeira fase é a habilitação em estética. Porque a partir do profissional habilitado em estética, ele vai seguir com a pós-graduação em tricologia, não para uma habilitação, ele vai seguir para a pós-graduação para se tornar um profissional diferente, com um nível, um patamar muito maior. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque alguns profissionais às vezes ficam em dúvida. A nossa equipe comercial, ela se preocupa, o nosso projeto ele é voltado para atender, uma formação profissional e não uma habilitação profissional. Então cada profissional é importante sim procurar o seu conselho para se informar, muitas vezes, sobre esse passo a passo para se habilitar. Então para o profissional de estética que já é habilitado, através do seu conselho, é um mercado em grande ascensão. Essa pós-graduação é para que eleve o seu nível de atendimento, é para que eleve o seu patamar enquanto profissional, e não para te colocar num diploma e colocar na parede. Na verdade, o diploma ali é o menos importante, não é? É, eu quero falar uma coisa que a gente não pode esquecer aqui. A gente sabe que as nossas aulas, elas serão ao vivo, elas serão de sexta e sábado, uma vez por mês. Só que eu tive o cuidado da gente fazer algo bastante diferente que eu não encontrei. E que, inclusive, na minha pós foi a minha decepção. Verdade, quase que a gente esquece disso. O principal. Teremos ali um aulão prático. Bom, Porque você vai ter eu tô te convidando para participar do aulão eu estarei prático, lá. tá, Anne? Me acompanhando aqui em Goiânia, né. Então você vai ter toda a teoria, vai conseguir ver a prática através de vídeos também, que ajuda bastante, mas você vai poder vivenciar ao vivo. Isso é muito Exatamente. importante. Porque o formato do curso, ele é 100% online e ao vivo. Então a interação com o professor, ela é dinâmica. O professor está ali naquele momento disposto para tirar todas as suas dúvidas, como uma pós-graduação presencial mesmo. Só que peraí, e essa vivência presencial? Ela vai acontecer aqui em Goiânia, que tem uma malha aérea muito boa, então é mais fácil de você encontrar voo de qualquer lugar do Brasil para vir para cá. Inclusive, tem alunos interessados de fora do Brasil também. Sim, E essa possibilidade de ter essa vivência clínica aqui na nossa clínica escola em Goiânia é para que você atenda. Inclusive, a gente já tem pacientes, né? A doutora Aline vem para dar cursos, os cursos de capacitação, as aulas de pós-graduação. Nós temos alguns alunos, alguns pacientes que fazem esse acompanhamento. pacientes Então, modelos. paciente modelo. Então, vai ser a oportunidade do aluno da pós-graduação viver isso no dia a dia e, principalmente, um aprimoramento, um acompanhamento pós-curso de 6 meses. O aluno, ele vai ter não só apenas os 12 módulos de aula, ele vai ter 6 meses de acesso a essa plataforma com todas as aulas gravadas e 1 ano de atualização de conteúdo. Gente, Ou isso é seja, incrível. 1 ano depois da sua pós-graduação, você vai continuar recebendo materiais, aulas
Por quê, gente? Se a evolução é É constante, tudo muito dinâmico, olha quantos congressos acontecem. e esses professores se comprometem a fazer, juntamente com a coordenadora do curso, esse acompanhamento de 1 ano. A gente não encontra isso em outro Não. lugar. Outro ponto muito importante, gente. O curso foi criado pela doutora Aline pensando no que o profissional precisa do início ao fim da sua formação em tricologia para oferecer resultados extraordinários, assim como os seus. Quando você entra no Instagram da doutora Aline, você olha e você Lindo. fala: Meu Deus, eu já vi ela mostrando pacientes que saíram de fila de transplante, Sim, né? E o mais importante, o curso já está autorizado pelo MEC. Então, quem for buscar na plataforma já tem autorização. Então, é um grande sucesso, né, desde o início, porque é um curso que foi criado do zero, foi aprovado pelo MEC, que é através da faculdade que nos regulamenta enquanto instituição de ensino. E importante a gente salientar isso, a qualidade do curso. Lembrando que é um curso de capacitação profissional, ele não é um curso de habilitação. Caso você tenha alguma dúvida, o que que é uma capacitação, o que que é uma habilitação, a nossa equipe comercial está pronta para atender você, tirar todas as suas dúvidas, justamente porque a nosso atendimento ele é construtivo, não é uma venda, é entender o que que você busca. Espera aí, você quer tricologia? O que que você está buscando entregar para os seus pacientes? Isso é o que o nosso colaborador vai estar lá na equipe comercial te esperando para atender. E eu tenho uma notícia maravilhosa para todo mundo que está assistindo a gente agora, nessa live de lançamento oficial do nosso curso de pós-graduação em tricologia avançada e terapia capilar. Tem uma condição, gente, imperdível. Lembrando que todas as aulas serão transmitidas ao vivo e online, com um encontro, um aulão ao final do curso. 6 meses de conteúdo gravado para você assistir, mais 1 ano de atualização constante para que você realmente se diferencie no mercado e eleve o nível dos seus atendimentos. Então, se você tem interesse, entre em contato agora com a nossa equipe que está de plantão para tirar todas as suas dúvidas e aproveita essa condição que é só para hoje, que é na live de lançamento. Meninas, eu não tenho palavras para agradecer a vocês. Aline, mais uma vez, é muito bom te receber em Goiânia, comer sua pamonha, não é não? tô me devendo pamonha. Tô devendo pamonha. Amanhã vai ter um delivery lá para você, tá? Ok. Muito obrigada, eu gostei muito desse bate-papo e cada dia mais eu me sinto encantada. Aprendi muita coisa hoje, Anne. Fico muito feliz de te receber como professora e Prazer. tenho certeza que a doutora Aline foi muito assertiva no corpo docente. Parabéns pela escolha e o nosso projeto já é um sucesso. Já é um Sim, sucesso. a gente precisa de profissionais diferenciados, né? Chega do mesmo. Exatamente. Obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada, obrigada Anne. pela oportunidade.